um fechamento de toda essa problemática teórica que a gente vem conversando, não é? Vocês perceberam, não é, que nós estamos trabalhando de uma maneira interdisciplinar. Tem abordar, tem uma dimensão sociológica, uma dimensão filosófica, uma dimensão pedagógica e uma dimensão literária naquilo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, tem diversos campos dos saberes que nós estamos discutindo ao mesmo tempo. Isso é muito bom, né? Porque faz com que vocês comecem a se habituar como é bom a gente transitar, não é, por diferentes âmbitos do conhecimento. Aí eu queria pedir, nessa ordem que eu vou chamar aqui, para lerem. Ou então, Sandra, coloca aí a. Tem como colocar as 11 teses na tela, professora Sandra? Pronto. Pronto, professor. Seu pedido é uma ordem. Pronto. Pronto. Aí. Tem como aumentar, professora? Botar na tela cheia ou já está na tela cheia? Não tem como tirar essas ferramentas do Google, não, né? Rapaz, eu não sei não, Fábio. Fábio? Eu não estou vendo, para mim não não tá. Então vou começar a ler. Eu ia, assim, na verdade, Ciro, nos 3 pontinhos na parte... Ciro. Albino lê a tese 1. Ciro, nos 3 pontinhos na parte de baixo. Albaneide lê a tese 1. Ô, Ciro, só um minutinho. Professor Ciro. Rodrigo lê a tese 3. Danilo Lins a tese 4. Elione a tese 5. Fábio a tese 6. Jailson a tese 7. Poliana, a tese 8, Rafael, a tese 9, Sandra, a tese 10 e a Silvia, a tese 11. São 11 teses. Aí eu não sei se vocês estão animados para fazer a leitura. Se não tiverem, aí eu mesmo faço. Mas seria bom que vocês fizessem a leitura, porque aí vocês já iriam participando. Acho que seria bem legal se fosse assim. E aí, essas 11 pessoas, quem concorda fica como está, quem discorda se manifesta. Ciro, na parte de baixo da tela... manifestou, todo mundo concordou. Bom, Tiago Correia. Ô, Ciro. Ô, Ciro. Tiago Correia levantou a mão. Eu acho que ele não está nos ouvindo, não. Tchauzinho. Não. Bom, todo mundo concorda, então... Calma. Olha, só para explicar para ele que naquela parte de mais opções tem um ecrã inteiro, ele consegue ver na tela cheia. Meu áudio... Ah, tá. Puta que paral. Eu tô falando um monte de coisa aqui e eu tô sem alto-falante. Agora, e eu perguntei, todo mundo, ninguém fala. Todo mundo está me ouvindo agora? Não, a gente estava escutando a gente. Você que não está escutando a gente. Então, todo mundo está me ouvindo? Todo mundo ouviu o que eu falei? Sim, eu escutei. Ah, então tá ótimo. Então eu é que não estava ouvindo vocês. Isso, você que não estava conseguindo ouvir, a gente estava te ouvindo. Pronto, eu estou ouvindo agora vocês perfeitamente. Então, gente, eu queria começar hoje para fechar, não é, essa perspectiva filosófica, essa reflexão que a gente vem fazendo entre teoria, problema, a relação entre pensamento e realidade. Eu penso que essas 11 teses sobre Feuerbach, escrita por Marx em 1845, ela é um bom texto para que nós consigamos fechar essas reflexões que a gente vem fazendo com o José Paulo Neto e essa âncora que a gente fez da leitura imanente com o Paulo Freire, né, com a pedagogia do oprimido, né, com a educação bancária e a reflexão com Durkheim e com
com o Laboete. Aí vamos fazer a leitura, então, dessas teses. Aí eu estou sugerindo que 11 pessoas em ordem alfabética, do jeito que aparece aqui, não é? Na relação das pessoas no meu quadrinho do lado direito, que lessem. Eu já falei o nome das pessoas. Aí eu pergunto, se todo mundo concorda, fica como está. Se alguém discorda, se manifesta. Como ninguém se manifestou, então eu estou acreditando que todo mundo está concordando. E aí eu vou repetir novamente. A tese 1, Albaneide Galdino faz a leitura. A tese 2, o Álbio Fabian faz a leitura. A André Rocha faz a terceira, o Bruno faz a quarta, a Clarice faz a leitura da quinta, o Danilo da sexta, a Elione da sétima, o Fábio da oitava, o Jailson da nona, Poliana na décima e Rafael na 11ª. É isso? É isso, pode começar. Albanês não vai poder participar. Tem alguém dizendo Albaneide. Então, vamos começar, é melhor. E quem não puder, passa para o outro. Pronto, então deixa eu começar. Então, a Albaneide não começou, então começa por André Rocha. Não, Ciro, naquela sequência que você propôs inicialmente, então, só ela que não pode. Albaneide não pode. Então, Álbio Fabian. Ok, sim. Primeira tese. A principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, o de Feuerbach incluído, é que as coisas, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sob a forma do objeto ou da contemplação, mas não são tomados como atividade sensível humana, praxis, não subjetivamente. Por isso, aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo pelo idealismo, mas apenas abstratamente, pois que o idealismo naturalmente não conhece a atividade sensível real como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis realmente distintos dos objetos do pensamento, mas não toma a própria atividade humana como uma atividade objetiva. Ele considera, por isso, na essência do cristianismo, apenas a atitude teórica como genuinamente humana, ao passo que a praxe é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica. Não compreende, por isso, o significado da atividade revolucionária de crítica prática. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira tese, né? Essa primeira tese, ela traz o conceito de praxis, que no terceiro encontro, ou no segundo encontro, a Francisca chamou a nossa atenção, e também a Geisa, não é? Então, essa primeira tese é algo muito interessante, né? É muito interessante. Por que é interessante? Porque, na minha leitura, ela se desfaz da dicotomia entre objetividade e subjetividade, como se houvesse uma dualidade entre a natureza e o ser humano, não é? Então, eu penso que Marx procura sintetizar mundo e ser humano numa coisa só, ou seja, numa totalidade, não é? E nessa totalidade, a sensibilidade não nessa totalidade, nós não devemos deixar de considerar a atividade humana sensível, né? Ou seja, os sentidos do ser humano perceber o mundo, né? Então, a objetividade que o homem percebe na natureza está no ser humano. Não sei se vocês conseguem perceber isso, não é? Mas existe existe algo sensível no ser humano, não é? E que nós não podemos descartar, não é? E nós não podemos descartar porque elas são faces de um mesmo ser, não é? Que está ligado à percepção.
Ciro, dê um exemplo para que as coisas fiquem mais claras. Vou dar um exemplo, né? A luz do sol está no homem. A luz do sol está nos seres humanos. A luz do sol não é a mesma para todos os seres da natureza, porque os seres da natureza percebem a luz de uma maneira diferenciada. Então, a abelha percebe a luz diferente do ser humano. Então, é isso que o Feuerbach, que os materialistas, não é, percebem como se fosse um atributo do objeto, única e exclusivamente. Marx está chamando a atenção que não é bem assim, não é? Então é por isso que tem alguns autores, não é, que vão dizer para nós que Marx funda uma nova forma de pensar, não é? Porque é uma forma singular de pensar o ser humano e de pensar o mundo. Né? E esse pensamento, essa forma de pensar, tem um comprometimento com, é claro, as transformações e as revoluções sociais. Né? Essa forma de pensar que Marx descobriu e Marx desenvolveu a partir da leitura da economia política inglesa, da filosofia alemã e do socialismo utópico francês, que são as 3 áreas de conhecimento, sem esquecer que a tese de Marx foi sobre os filósofos antigos, vão permitir que Marx faça uma síntese para pensar o mundo, de uma síntese original, uma síntese ontológica, não é? Que significa isso? Significa que Marx, não é, Marx consegue pensar o ser humano no mundo, o ser humano no mundo, né? Ele não abstrai do ser humano, ele não dissocia o ser humano do processo de profusão, né? do processo de realização. Então, esse tipo de pensamento ele vai nomear de praxis. Esse tipo de pensamento que é o pensamento ancorado na totalidade, que envolve nessa totalidade o ser humano e a natureza em constante interação, entrelaçado, indissociável. Essa forma de pensar, não é? Marx chama isso de praxis. Sandra, coloca a tese no meu texto. Pronto. Não, aí é outra coisa. Pronto. Não, na tese 1. Bota na tese 1. Então, a principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, e o de Feuerbach, inclusive, é que as coisas, né, do mundo, da natureza, quer dizer, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação, mas não são tomados como atividade humana sensível ou atividade... Ai, Sandra, saiu de novo. Fica paradinha com o seu mouse. Perdão, só um minutinho. Só um minuto, por favor, desculpe, só um minuto. Não, a gente, tudo bem, tranquilo, a gente está... Pronto. Então, eles não, os materialistas, né, até então, não perceberam o objeto como atividade humana sensível, ou atividade sensível humana, não é? Ou seja, como praxis. Eu espero que todo mundo agora passe a entender o que significa praxis. Praxis não significa prática, não é? Praxis significa um modo de apreensão do mundo, não é? Entendendo que quem faz essa apreensão é o ser humano. Então, o ser humano tem uma forma própria de perceber o mundo. E essa forma própria é sensível. Então, nós temos sentidos, nós temos percepções. Então, o sol está
o sol que eu percebo está em mim, está no meu corpo. Então, eu não posso dissociar essas coisas. O calor que eu sinto, o frio que eu sinto está no meu corpo, não está fora de mim. Então, essa forma de pensar o mundo e o ser de maneira integrada é uma forma, não é, sensível, humana, que Marx chama de praxis. Então, praxis não é prática. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver na perspectiva de Marx, né? No pragmatismo tem. Se eu for na perspectiva do pragmático, não é? Da prática pela prática, do empirismo, aí eu não, abrindo mão da dialética marxista, aí eu posso dar outro conceito que eu quiser, mas aí eu tenho que fundamentar. Agora, aqui em Marx, praxis está relacionado ao mundo e está relacionado a sentido. Ou seja, é o sol agindo no ser humano, que o ser humano sente o calor do sol. É isso que é atividade humana sensível. Tudo está vivo. O sol está vivo, a lua está viva, tudo está vivo. É por isso que eu sinto. Não é só... eu sinto porque eu estou vivo, mas o sol também está vivo. Não é? Então, isso é muito importante. Não é? Entender que a praxis é um modo de pensamento. Não é? E esse modo de pensamento é o modo objetivo. O que significa objetivo? É que nele existe uma dialética interna, que o Lukács desenvolveu no capítulo 4, quando ele fez uma reflexão sobre o trabalho, no livro da Ontologia do Ser Social. Então, basta nós vivermos e basta nós sentirmos para nós começarmos a promover por nós mesmos, em função das nossas sensações, não é? Imagens, a gente projeta a imagem, antecipa a imagem, não é? Nós percebemos as coisas a partir de um conhecimento que nós temos acumulado no nosso corpo, né? Nós fazemos nexos causais, buscamos os nexos causais para compreender o mundo e intervir no mundo, não é? E nós criamos uma linguagem, ou seja, a gente elabora meios. A linguagem é um meio importante para a gente poder decifrar o mundo, entender o mundo e viver no mundo. Porque o conhecimento é necessário para a nossa existência. E quanto mais a sociedade se torna complexa, né, na medida que os grupos humanos vão se tornando mais complexos, eles vão reinventando a partir disso que o Lukács chama do momento originário da vida humana. Então, no momento originário da vida humana, quando o ser humano se torna ser humano, esses três elementos se colocam, eles se apresentam e nunca mais deixam de perder de atuar como força no corpo humano. E é isso que move o ser humano. Nós não temos controle sobre isso. É como se fosse o sistema parasimpático. Nós não podemos controlar a nossa apetite, a nossa fome. Deu fome, a gente come. Não é? Nós não podemos controlar, não é, as nossas necessidades fisiológicas, porque se a gente controlar, isso vai gerar um problema fisiológico no ser humano. Então, nós temos que garantir com regularidade, não é, essas vontades que são incontroláveis pelo ser humano para que o nosso corpo funcione regularmente, não é? Para que nós existamos regularmente na sociedade, não é? Então, essas forças internas que não é o inconsciente de Freud, não é? É a dialética do trabalho, né? É a atividade, é a dialética da atividade, toda atividade que o ser humano exerce, realiza em qualquer contexto, em qualquer lugar, desencadeia uma trama interna, uma dialética entre teleologia, nexos causais e elaboração dos meios. A linguagem é um meio que os seres humanos utilizam para expressar os seus sentimentos, os seus entendimentos, para decodificar o mundo e decodificar também os seus sentimentos. Então, isso que eu estou falando é muito importante, porque isso depois vai ser retomado
por uma série de pensadores, como Wittgenstein, como Sartre, não é? Heidegger, eles vão, o próprio Hegel, eles vão construir uma teoria sobre a linguagem como sendo uma extensão da nossa existência, não é? A existência a linguagem é uma mediação da nossa existência. Nós só percebemos porque nós desenvolvemos uma linguagem apurada, não é? Uma linguagem avançada. Bom, espero que tenha ficado claro esse conceito de praxis. Por isso, aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo pelo idealismo, mas apenas abstratamente, pois que o idealismo, naturalmente, não conhece a atividade sensível real como tal. Então, veja que elemento importante que Marx descobriu, né? Marx descobriu, e isso é muito importante, não é? É muito importante porque tem rebatimento na teoria de Paulo Freire. Paulo Freire também, ele conseguiu se libertar da dualidade entre sujeito e objeto. A natureza é o objeto e eu sou sujeito. E, através da linguagem, eu domino a natureza, domino o objeto, né? E se eu parto desse pressuposto, né, da dominação sobre a natureza, então eu não penso os limites que eu tenho que levar em consideração em relação à destruição da natureza, à degradação da natureza. Se a natureza é um outro de mim, é um ser outro de mim, que serve para a minha utilidade, para minhas necessidades, então qual é o sentido que eu tenho para preservar a natureza? Nenhum. A natureza é simplesmente um objeto, né? E aí, quer dizer, se eu parto desse pressuposto, eu crio uma possibilidade de fazer com que um tipo de razão passe a mediar a minha relação com a natureza, que é a racionalidade instrumental, assim chamada pelos frankfurtianos, né? Os frankfurtianos vão fazer uma crítica, não é, ao positivismo e ao idealismo, chamando a atenção que o que predomina no pensamento desses filósofos é uma racionalidade instrumental. Por quê? Porque justamente eles partem desse pressuposto da dualidade entre a natureza e o ser humano. A natureza é uma coisa. O ser que tem sentimento, que tem vida, é o ser humano. Então, há um desnivelamento e uma desqualificação da natureza como se fosse algo vivo. Quando Marx, não chama a atenção dessa atividade humana sensível, que no mundo real, né, na realidade, o idealismo e o materialismo de Feuerbach não percebem, né, que isso que o ser humano percebe da natureza é vivo, e o ser humano é natureza, e se o ser humano destruir a natureza, ele vai destruir a si mesmo, porque uma é a face da outra, não é? Então, isso é fundamental para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder fazer uma análise crítica, não é? Uma análise crítica dessas abordagens filosóficas. E isso eu posso fazer no âmbito da educação, isso eu posso fazer no âmbito da biologia, isso eu posso fazer no âmbito da ciência. Então nós temos que notar que o pensamento científico, fazer ciência, tem uma implicação política. Dependendo da minha concepção de ciência, não é? Dependendo da minha concepção, se a minha concepção de ciência está fundada, não é? Numa racionalidade instrumental, não é? Eu vou desconsiderar o holismo, eu vou valorizar a divisão, a fragmentação, a classificação, não é? Então, eu tiro do meu campo de percepção essa trama orgânica que existe entre o ser humano e a natureza. Então, Feuerbach,
quer objetos sensíveis, realmente distinto dos objetos do pensamento, mas não toma a própria atividade humana como atividade objetiva, não é? Então é muito genial essa forma de pensamento, não é? A atividade da reflexão, ela também se objetiva em livro, se objetiva em objetos, né? A nossa linguagem, a nossa percepção e as nossas sensibilidades ganham materialidade fora de nós, no mundo humano, na construção de uma casa, no quadro de um pintor. Então, veja como o que é interessante é nós percebermos, não é, na visão de Marx, como nós estamos integrados no mundo. O que eu estou querendo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente escreve um artigo, escreve uma monografia, escreve uma tese, nós não podemos perder de vista essa perspectiva teórico-filosófica, não é? Porque senão a gente passa a trabalhar com artigos, com teses, com dissertações, como se fosse alguma coisa instrumental, não é? Porque nós estamos dominados pela administração. Tudo é uma questão de cálculo, é de nota. Passei com 10, não é? Fui aprovado. Isso é nota, isso é classificação, isso é racionalidade instrumental. E Marx está dizendo que isso desumaniza, isso é um processo de coisificação. Então, quando a gente faz um artigo, quando a gente faz uma tese, dependendo da nossa concepção de mundo, nossa concepção de ser humano, nós vamos perder isso que Marx está falando para nós, né? Nós vamos tratar as coisas como objeto, vamos esquecer que um artigo, né, que uma tese, uma dissertação é uma objetivação do meu ser, e é algo sensível, é algo que toca, que gera sentimento, que está para além daquele título ou daquele diploma ou certificado que eu vou receber, não é? Então, a nossa sociedade, não é? A nossa sociedade é uma sociedade que esconde justamente isso que Marx está querendo chamar a nossa atenção. Então, para concluir, bom, eu acho que eu já estou satisfeito com essa abordagem, porque depois ele vai entrar no cristianismo, e aí ele considera, por isso, na essência do cristianismo, que é um livro de Feuerbach, apenas a atitude teórica como a genuinamente humana, ao passo que a praxis é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica. Né? É a hierarquia entre o conhecimento filosófico e as outras formas de conhecimento. Na verdade, o conhecimento filosófico, né, não é superior do que as outras formas do conhecimento. O conhecimento filosófico ainda é sensível, ainda mantém a sensibilidade humana. O ato de escrever não é um ato totalmente racional. O ato de escrever, ainda que seja filosófico e ciência, é portador de sentimentos, de afetos, né, de paixões, né? Então, não tem como você construir alguma coisa axiológica e distinta de uma ética, distinta dos sentimentos humanos. Então essa tese 1 é muito importante porque ela vai deflagrar uma distinção entre o projeto de ciência que Marx vai se esforçar em construir e que vai se materializar no Capital, na ideologia alemã, não é? Então, isso faz parte do entendimento do método de Marx, não é? Então para Marx, quando ele fala no Capital em mercadoria, ele fala numa coisa viva. Quando ele fala no dinheiro, ele fala numa coisa viva. Ele não está falando... O pensamento de Marx está muito distante da racionalidade instrumental. Então a gente tem que fazer
a leitura de Marx diferente do livro de Comte, ou do livro de Durkheim, ou do livro de Spencer, do livro de Weber. Não é? Por quê? Porque o texto de Marx está presente o humanismo, não é, que ele está conseguindo identificar na perspectiva de mundo que ele está construindo. Então, as teses sobre Feuerbach são os princípios metodológicos e filosóficos que fundamentam o pensamento de Marx. Pronto, vamos na tese 2. Bruno Rodrigo. Boa noite, professor, e todos. Não, fazer só uma observação, professor, em relação a essa tese, seu comentário, justamente na perspectiva aí que o senhor falou, que pode ser, né, desse pensamento aí, mais em específico da educação, assim como o próprio Freire, né, quando apresenta ali a discussão em torno da educação bancária, que é uma educação alienante, né, mas mesmo o Marx, sem ter elaborado, lógico, uma teoria da educação, mas a partir de suas análises filosóficas, né, conjunturais sobre a economia e política, a gente encontra princípios esclarecedores e orientações sobre educação e ensino, né? Que seria justamente nessa perspectiva omnilateral, de uma formação humana e social para viver em sociedade, e uma formação também para o mercado de trabalho. Mas o que é que a gente vê em específico no Brasil, por exemplo, um desmonte em relação às ciências humanas, né, com a própria filosofia, você só tem uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, mesmo assim com a reforma do ensino médio, ainda mais retirando essas aulas, né, que apresenta essa perspectiva da praxis, né, como o senhor aí apresenta para a gente, não da ação, mas do entendimento, de inserção no mundo, e aí como é que o senhor vê essa questão da preparação dos alunos, né, porque essa formação unilateral, a gente encontra também no pensamento de Marx, ela se dá também através da educação e do ensino, seria justamente para uma formação humana e uma formação para o trabalho, tendo em vista a questão ontológica relacionada ao próprio trabalho. Então, não sei como é que o senhor vê essa perspectiva de Marx na própria educação, né, e até mesmo com o próprio pensamento do Freire, né, onde ele traz para a gente essa questão de ter uma educação voltada para a superação, para um ser pensante, um ser que age, e um ser que vai para a própria praxis, né. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, como é que o senhor vê essa perspectiva marxista na educação, né? E, ao mesmo tempo, como o senhor falou, a ciência também ela é conduzida pelos homens. E aí eu volto de novo para a questão do nosso país em específico, onde a gente tem um desmonte, que já vem com o tempo, né, da própria educação, mas em específico com as disciplinas das ciências humanas, que essas sim ajudam, né, conduz aí também, proporciona, né, um pensamento reflexivo do próprio ser. Então, ou seja, um aluno, ele vai ter essa perspectiva, né, lógico, da praxis, não só para a ação, mas para entendimento do mundo, mas ao mesmo tempo a gente vê o contrário aqui no país. Mas se a gente for ver a história da educação no país, não foi ou é muito diferente, né? Então, eu queria só saber do senhor aí o que é que o senhor acha dessa perspectiva marxista na educação, em específico no Brasil atual, onde estão tirando aí os direitos, né? Embora existam as lutas, mas sobretudo com as ciências humanas aí no ensino médio. Obrigado, professor. Então, Bruno, muito rapidamente, não é? Eu penso que Paulo Freire, em várias obras, né, na Pedagogia do Oprimido, na Pedagogia como Prática da Educação como Prática da Liberdade, né, na Pedagogia da Autonomia, o que ele vai chamar a atenção, não é para a categoria da formação. Então, o que eu estou enfatizando aqui, eu já falei isso no encontro passado, e na medida que a gente for entrando na leitura imanente, isso vai ficando mais claro, né? A questão fundamental para Marx e a questão fundamental para Paulo Freire é a questão que, na sociedade em que nós nos encontramos, a formação humana é reduzido a uma formação para o mercado de trabalho, aquilo que a gente chama de qualificação profissional, né? Então, a gente divide os campos do conhecimento e simplifica demasiadamente essa formação, porque o que importa
não é as pessoas desenvolverem o seu potencial intelectual, o seu potencial literário, o seu potencial de entendimento crítico do real e, pasmem, do entendimento de si mesmo. Não é todo o sistema nacional do ensino bancário não valoriza a autoconsciência de si como estudante ou como professor, né? Como pesquisador. O que importa é você na educação básica, desenvolver as suas habilidades e competências, né? E na universidade você ser produtivo, né? Você aprender a escrever um artigo, né, para publicar, é isso que importa. Nesse processo, né, nesse processo acelerado, né, porque aí tem as metas de produtividade, eles aceleram esse processo, e essa aceleração, que é muito semelhante à fábrica, destrói qualquer possibilidade de formação humana. E é contra esse processo acelerado do estudo, né? O estudo é muito acelerado. Se nós pensarmos quantas horas nós nos dedicamos ao estudo por dia, vocês vão chegar à conclusão que é insignificante. Mesmo você sendo professor universitário, mesmo você sendo estudante universitário, nós vamos ver que, normalmente, nós estudamos só nas vésperas das provas ou então nas vésperas de dar aula. Né? Os professores, nas vésperas da aula, lê o conteúdo para, não é, transferir para o aluno no dia seguinte. Normalmente funciona assim. E todas as outras horas anteriores, nós vivemos no mundo da preocupação. Preocupação com saúde, preocupação para pagar as contas, preocupação com família, preocupação. Nós vivemos inundados na preocupação. E isso cria um processo de neurotização da sociedade, né? O trabalho docente é alguma coisa que é neurótico. Então, isso acontece em todas as atividades, em todas as ocupações na sociedade. Bom, há uma diferença das atividades do professor, não é, para as outras atividades. A nossa luta, a luta que hoje eu acho, não é, que é essencial para os intelectuais, ou seja, para os professores e para os estudantes, é diminuir cada vez mais o tempo dedicado ao trabalho assalariado e aumentar o tempo dedicado aos estudos. Mas parece que no próprio movimento sindical dos professores, no próprio movimento sindical dos professores universitários e dos professores da educação básica, a única coisa que eles veem é salário e plano de cargo e carreira. Eles não estão muito preocupados com a formação. Não existe sindicato que coloque na pauta de negociação, não é, a liberdade do professor elaborar currículo, não é, e ter um tempo para estudo, não é, e esse tempo ser regulamentado. Não existe isso. Então, o estudo fica no segundo plano. E é justamente o estudo como atividade humana sensível, né, que pode desenvolver, né, essa capacidade de percepção humana e de desenvolvimento do potencial humano, que fica comprometido nesse processo. Então, o que eu penso é que Paulo Freire ele não avança nesse problema de Marx, mas ele tangencia e assimila, é que esse problema, Bruno, que você tá pedindo para que eu me posicione, que eu faça uma reflexão sobre ele, é que a questão fundamental é a formação, né? Então, a nossa formação está comprometida. Está comprometida por quê? Ele está comprometida com essa perspectiva da formação profissional, ou seja, da transformação do homem em uma coisa, em uma mercadoria, porque profissional é uma mercadoria. Né? Então, enquanto nós, enquanto classe social, porque esse problema, Bruno, é um problema de luta de classe, é um problema da liberdade. Você imagina se nas escolas básicas do ensino fundamental e do ensino médio os professores tivessem a liberdade, tivessem
funcionasse de acordo com os professores de dedicação exclusiva da universidade. O que significa dedicação exclusiva? Que eu só vou dar 12 horas aula na universidade. Isso na UFAL, porque na UFPE é 8 horas para quem não está no programa de pós-graduação e quem está no programa de pós-graduação é 4 horas. Na Unesp, em Presidente Prudente, o professor só dá 4 horas aulas por semana, estando ou não no programa de pós-graduação. Na UFAL é 12. É 12 porque, não é, as pessoas na gestão da Ana Deise impuseram isso. Foi na gestão de Ana Deise que impôs isso, impôs essas 12 horas. Né? Mas antes era 4. Né? A gente lutava para 8. De repente, não. Agora a norma é 12. Então, a nossa luta pela formação, no sentido que Marx está colocando aí, da praxis, no sentido de nós desenvolvermos os nossos sentidos para a gente perceber o mundo de uma maneira diferente e nós nos percebermos de uma maneira diferente, ou seja, para que nós nos formemos nessa perspectiva marxiana, nós temos que ter um tempo de estudo. E é isso que é negado ao professor e é isso que é negado para o estudante. O estudante tem que estudar para a prova, ele não tem que estudar para saber. Porque estudar para saber é estudar para a emancipação, é estudar para a libertação. E não é isso que interessa a nossa sociedade. Não é só no Brasil, é em toda a América Latina, é na África, não é? Diminui um pouquinho na França, porque na França houve uma Revolução Francesa que justamente, não é, colocou a liberdade intelectual como uma questão de necessidade humana. Por exemplo, se hoje você na França for escritor, o Estado paga, acho que paga uns 5 mil reais para você. Se você for escritor, bom, eu quero ser escritor, só quero escrever livro. Então, o Estado francês tem uma casa confortável para você e ainda te paga uma renda para você só escrever. Então, no Brasil, você pode fazer isso? Não. Nem professor tem essa liberdade, nem professor tem esse direito. Quer dizer, se a gente for para a educação básica, aula de 50 minutos, um monte de aula. Como é que o professor vai estudar? Não tem como estudar. Então, agora, por quê? Porque isso é uma questão política, isso não é uma questão pedagógica. Isso é uma questão política, uma questão de luta social. Não é? Bom, é isso, Bruno. Vamos para a questão 2. Aqui na ordem é o André Rocha, não é isso? Isso, eu vou fazer a leitura. É André Rocha. André Rocha. André, isso. A questão de saber se ao pensamento humano pertence a... Pode falar mais alto perto do microfone, André? Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Estão me ouvindo melhor agora? Um pouco, mas não está bom, não. Mas tudo bem. Vê se melhorou agora, professor. Agora melhorou, bonitão. Beleza, eu tirei aqui o fone e vou falar no microfone do próprio computador. A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão de teoria, mas uma questão prática. É na prática que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da prática é uma questão puramente escolástica. Seu microfone, Ciro. Não tem dúvida nisso, não, né? Alguém tem dúvida nessa? Vamos passar para a terceira. Eu acho que essa segunda nós já comentamos quando comentamos a primeira. Tá, agora é o Bruno Rodrigues. Bruno, a terceira. Ok. A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação, e que seres humanos transformados são, portanto, produto de outras circunstâncias e de uma educação mudada. Esquece que as circunstâncias são transformadas
precisamente pelos seres humanos, e que o educador tem ele próprio de ser educado. Ele acaba, por isso, necessariamente, por separar a sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima da sociedade. Por exemplo, aí em Robert Owen, né? A coincidência de mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada racionalmente, entendida com a praxis revolucionante. Eu penso também que nessa não tem muita dificuldade, não, né? O que eu acho, o que eu penso que Marx está colocando como prioridade ontológica, né? Prioridade do ser social, na tese 2 e na tese 3, é a atividade humana sensível, aquilo que ele chama de praxis, não é? Isso é muito importante. Por que é muito importante? Né? Porque, de uma maneira geral, pelo menos nos cursos de graduação, e isso muitos professores, quando acabam concluindo e vão para trabalhar nas redes municipais e nas redes estaduais, eles saem com uma visão, até antes mesmo da universidade, eles saem com a visão assim, olha, na universidade eu vou aprender teoria, agora a prática eu vou aprender na escola. E aí, em função dessa ideia, você em todas as licenciaturas e mesmo nos cursos de bacharelados, você tem uma carga imensa de estágio curricular supervisionado, né? O que é o estágio supervisionado e o estágio curricular? É justamente essa dissociação. Na universidade você tem a teoria e na escola você tem a prática. Não existe um equívoco maior do que pensar dessa maneira, não é? Ou seja, os educadores têm que ser educados. O que significa isso? Significa, não é, que o educador pressupõe a atividade de pesquisa. O educador é aquele que se educa continuamente. Que eu costumo dizer o seguinte: professor é um estudante que se envelhece estudando. É isso que é professor. Professor é um estudante que gosta tanto de estudar que escolheu para a vida dele continuar estudando até morrer. Isso é professor. Professor não é quem dá aula, professor é quem estuda. Né? Mas na nossa sociedade, de uma maneira geral, e isso em larga escala, no senso comum, a universidade você aprende teoria e na escola você faz a prática. E aí se inventa essa coisa de prática pedagógica para criar uma situação pior do que antes, porque aí você dissocia completamente a ideia e a necessidade do professor da educação básica pesquisar. Inclusive, tem um livro do Tardif, né, e do esqueci o nome do outro pensador, que é sobre a teoria pedagógica. Gautier. Gautier, que eles vão afirmar com todas as letras que a profissão professor se reduz a ensino. E que a profissão professor não é para escrever livro, não é para escrever teoria, não é para escrever artigo, não. É dar aula, é ensinar. Então, ensinar se reduz à sala de aula. É o trabalho de ensinar que faz as pessoas se profissionalizar como professor. Então, chega a esse ponto, né? E aí, quer dizer, Tardif chega a escrever um livro que é a epistemologia da prática. A epistemologia da prática é uma perspectiva que vai reduzir a docência a ensino. Como é que isso se opera? Quais são as condições para que isso aconteça? As condições em primeiro lugar, você bipartir a formação numa formação teórica e numa formação prática. Na escola, onde você ensina, você pratica. Na universidade, você teoriza. Então, essa dualidade, essa dicotomia vai construir a base, inclusive, da reforma, não é, da LDB 9394, no Brasil. Não é? Então, no Conselho de Jontien, que aconteceu em 1990, né, naquele conselho lá,
em que foi financiado pelo Banco Mundial, se construiu a partir da teoria do Schön e a partir da teoria do Perrenot e de uma série de intelectuais do capital, intelectuais orgânicos da burguesia, da sociedade capitalista, vão se construir várias teorias do aprender a aprender. Todas essas teorias aí vão dar subsídios para alimentar as políticas educacionais que nós assimilamos e reproduzimos na universidade e na escola. Então, e isso vai gerar, então, essa situação, não é, na sociedade brasileira, de uma educação se reduzir à educação bancária. Professor transfere e o aluno recebe. Então, tem que ter uma base, uma fundamentação teórica, filosófica, metodológica e epistemológica que dão subsídios para a elaboração de políticas públicas. E você tem que ter um quadro, não é, de funcionários administrativos que a gente chama de gestor, e a gente diz ainda que é gestor democrático para impor isso nas escolas. Então, isso é um sistema, que, na verdade, é um sistema nacional do ensino bancário, e que vão ter, então, os seus teóricos, não é? Os seus teóricos que vão elaborar uma série de teorias de fundamentação para que isso tenha uma consequência prática, lá no chão da escola. Então vocês percebam o quanto que nós estamos distante, por exemplo, da pedagogia da autonomia ou da pedagogia libertária de Paulo Freire. Isso não entra na escola. E, sinceramente, eu acredito que vai demorar muito século para que Paulo Freire comece a ser lido nas universidades. Né? Paulo Freire não é lido nas universidades. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? E quanto mais Marx. Existia uma disciplina, não é, de economia política da educação. Cadê essa disciplina? Sumiu. E quando eu estava dando aula na UFAL, queriam tirar a disciplina de fundamentos políticos da educação. Nenhuma disciplina de fundamentos da educação, nem na UFPE, nem na UERJ, nem na Fluminense, nas universidades que eu tenho contato, que já estudei o currículo, se debruça sobre as teorias de Paulo Freire. Paulo Freire é lido muito pouco pelos professores da universidade. Né? A própria teoria desenvolvida por Saviani é uma rejeição da teoria de Paulo Freire. A pedagogia, a teoria de Saviani é uma teoria que se confronta e que tenta anular a influência da pedagogia de Paulo Freire na universidade. Só para ficar, não é, nesse debate, para vocês terem uma noção da realidade em que a gente vive. Como que isso que o Bruno leu, né? Essa coisa entre a teoria e a prática, né? Essa coisa que a prática é o critério, né, da verdade, né? A prática a atividade humana é algo que é fundamental para a nossa formação e que também forma um professor. Ora, se eu sou um professor da educação básica, do ensino fundamental, né, quiçá da universidade, e não tenho o hábito de estudar, bom, aí vocês tirem a conclusão de vocês. Como é que funciona o sistema de ensino? O sistema de ensino brasileiro é bancário, se reduz a ensino, a professor transferir conhecimento para aluno. E todos nós aceitamos isso de uma maneira generalizada. Nós nos acomodamos. Os professores universitários se acomodam, seja a gestão de esquerda ou seja a gestão de direita, continua reproduzindo a maquininha. E existem políticas que fazem essa mediação. A política de estágio curricular é uma política que faz essa mediação que eu estou criticando, que é a mediação para impor, não é, a profissionalização, a mercantilização da educação. Então, essa tese número 3, quando Marx fala que os educadores, ele próprio tem que ser educado, isso mostra para nós que Marx está dizendo o seguinte: olha, educador é quem se educa, é quem se autoeduca, é quem estuda,
quem pesquisa. Quem não pesquisa, quem não se educa, é qualquer coisa, menos educador. Então, educador precisa ser educado porque ele precisa de pesquisar. É essencial. O pressuposto do educador é a pesquisa e o estudo. O ensino é uma decorrência, é um subproduto, não é prioritário. Não estou dizendo que não deva existir a socialização dos conteúdos. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que a gente tem que revolucionar a sala de aula. Não é? Né? Os estudantes eles têm que ser ouvidos, mas eles têm que ter voz. Mas para eles terem voz, eles têm que ter a sua própria palavra. Eles têm que estudar também. Se eles não dominarem a palavra, não dominarem o vocabulário das ciências, como é que eles vão falar? Também não vão falar. Aí também, né? Então, essa tese aí é muito importante. Vamos para a tese 4. O que tu falou, Zaine? Acho que Zaine quer perguntar alguma coisa. Ah, não. Ela acabou de Zaine sair. saiu. Pronto. Quem é o quarto? Clarice Silva. Vai, Clarice. Boa noite, gente. Feuerbach parte do fato da autoalienação religiosa, da duplicação do mundo no mundo religioso, representado e no real. O seu trabalho consiste em resolver o mundo religioso na sua base mundana. Ele perde de vista que, depois de completado este trabalho, ainda fica por fazer o principal. É o fato de esta base mundana se destacar de si própria e se fixar. Um reino autônomo, nas nuvens, só se pode explicar precisamente pela autodivisão e pelo contradizer-se a si mesma desta base mundana. É esta mesma, portanto, que tem de ser primeiramente entendida na sua contradição e depois praticamente revolucionada por meio da alienação, da contradição, eliminação da contradição. Portanto, depois de, por exemplo, a família terrena está descoberta como o segredo da Sagrada Família, é a primeira que tem, então, de ser ela mesma teoricamente criticada e praticamente revolucionada. Seu áudio está mudo, professor. Está desligado, professor, o microfone. Nessa tese 4, a principal categoria é a autoalienação. Então, Marx está falando que Feuerbach foi muito feliz na crítica que ele fez à religião, no sentido que o mundo religioso criado pelo ser humano não é nada mais do que a autoalienação do ser humano nesse mundo que ganha vida própria, autonomia, e depois esse mundo que foi produto passa a ser produtor dos próprios religiosos. Mas aí Marx tem uma sacada genial, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, isso só é possível porque existe, não é, uma mundanidade religiosa, existe uma materialidade também. Esse mundo religioso que Feuerbach está criticando não é um mundo totalmente abstrato, ele tem materialidade também. Então, se nós queremos superar a nossa autoalienação, se nós queremos superar essa contradição em que aquilo que foi produzido, né, pelo produtor passa a produzir o produtor, e aí ele não consegue mais se perceber e se reconhecer como sujeito, então, esse tipo de problema é um problema que está nas relações concretas, seja no mundo religioso, e aí o Marx vai falar na família. As famílias, se a família, também ela, conforme o mundo religioso, é uma criação dos seres humanos, ou seja, é histórica, e nós podemos, então, pela família ser histórica, construir uma outra família que não oprime tanto o ser humano e que permite o ser humano, na família, ser livre, então não adianta ficar só
criticando a família abstratamente, a partir da teoria. É necessário que também nós não só critiquemos, mas como também revolucionemos as práticas familiares, a nossa forma de se posicionar como mãe, como pai, como filho, não é? Então não adianta ficar só na crítica discursiva. Existe uma realidade, e isso é um ponto fundamental, não é? Que eu chamei a atenção da diferença da abordagem de José Paulo Neto da abordagem, não é, do Tomás Tadeu da Silva, né? O pós-estruturalismo não acredita em teoria, porque ele, na perspectiva, não existe realidade a desvendar. Para ele, só existe discurso. Só existe discurso. Então, Marx, diferente desses teóricos, entende que existe, sim, uma realidade em que não é só discurso, é realidade que ele chama de realidade concreta, não é? Que é o modo de viver, que são as rotinas, não é? Que são as regras, que são as morais, não é? Que são o processo de sociabilidade, de socialização. Então, tudo isso, não é? Conforma uma determinada materialidade que também precisa de ser transformada. Então, não adianta só transformar o pensamento, não é? Há de se transformar também a realidade concreta, né? O que ele chama é a primeira que tem, então, de ser ela mesma teoricamente criticada e praticamente revolucionada. Revolucionada é mudar pela raiz, não é? É isso que ele está dizendo. Bom, vamos para a tese 5. Quem é, Fábio? Cléia da Silva. Vai, Cléia. Cléia da Silva. Se não for Cléia, a professora Elione. Elione. É a 7, é? 5. Feuerbach, não contente com o pensamento abstrato, apela ao conhecimento sensível, mas não toma o mundo sensível como atividade humana sensível prática. Olha, essa quinta tese, ela dialoga com a tese número 1, não é? O mundo é sensível. O mundo é sensível. O mundo é alguma coisa viva. A natureza sente também. Se você jogar água quente numa árvore, numa planta, ela vai murchar. Ué, por que ela murchou? Ela murchou porque ela sente. Ela pode ter um sentimento diferente do ser humano, não é? Mas ela é afetada também. Dependendo da chuva, dependendo da estação do ano, dependendo do sol, as plantas apresentam uma certa coloração. Não é à toa que na primavera as árvores floreiam. Por que floreia? Porque as árvores sentem. O que existe fora do ser humano na natureza, eles sentem, né? Marx, inclusive, diz que o sol sente. O sol também sente, né? Bom, eu não sei se o sol sente, mas na cabeça do Marx sente, né? Agora, uma coisa que não dá para negar é que a natureza sente. Se você tratar um cachorro, um gato com carinho, ele fica extremamente amável. Se você tratar com chicotada, ele fica rebelde. Quando ele te vê, ele fica com medo, com pavor e corre de você. Então, eles têm sentimento também. Então, é o seguinte, o mundo é sensível, não é? Mas o que Feuerbach deixa escapar é a atividade viva do mundo, não é? A árvore tem uma atividade interna, o sol tem uma atividade interna, não é? E o ser humano também tem uma atividade sensível, uma atividade humana sensível, né? Uma atividade humana sensível que é prática, né? Que Marx não gosta dessa palavra, né? Que é empírico, né? Que é
o mundo empírico, o mundo cotidiano, o mundo dos afazeres, pronto, o mundo dos afazeres, um mundo em que nós nos ocupamos de uma série de atividades. Então, nesse mundo que nós nos ocupamos de uma série de atividades, ele também produz sentimentos em nós, né? Nós também, nas atividades que realizamos nele, desenvolvemos determinadas atividades sensíveis, específicas e concretas. Então, o mundo da prática, o mundo da vida doméstica, o mundo do cozinheiro, o mundo da lavadeira, todos esses mundos provocam sentimentos, afetos, sensações, não é? A ponto de Gramsci dizer que todos os homens são sensíveis, todos os homens são intelectuais. O camponês é tão intelectual quanto o filósofo, não é? Ainda que ele não desenvolva a filosofia como profissão, como sendo uma atividade corriqueira. Embora o camponês não desenvolva a filosofia como uma atividade corriqueira, na atividade do camponês, ele desenvolve uma concepção do mundo, uma relação com a natureza, né? Tem um filme, né, de uma filósofa que é Istamira. Depois vocês, no Google, no YouTube, tentem ver esse filme, Istamira. Né? Vocês vão ver uma mulher que é muito pobre, mas ela tem uma filosofia de vida, uma filosofia de mundo, da natureza, que simplesmente eu sou apaixonado por aquela mulher. Não é? E a mulher nunca foi na escola, entendeu? E ela vive de lixo, e ela tem uma filosofia, meu. Então isso que Marx está falando é muito importante, não é? Basta nós vivermos praticamente para desenvolvermos as nossas sensibilidades, a nossa visão de mundo, a nossa percepção, né? Então isso está muito ligado também, não é? A primeira tese. O mundo sente, o mundo é sensível, e o homem, a mulher, os seres humanos, as pessoas, nas suas atividades, eles também desenvolvem sensibilidades, desenvolvem determinados sentimentos e afetos, e percepções e emoções, e assim sucessivamente. Vamos para a tese 6. Sou eu mesmo. Vamos lá. Feuerbach resolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não entra na crítica desta essência real, é por isso obrigado, a abstrair do processo histórico e fixar o sentimento religioso por si e a pressupor o indivíduo abstratamente, isoladamente humano. 2. Nele, por isso, a essência humana só pode ser tomada como espécie, como generalidade interior, muda, que liga apenas naturalmente os muitos indivíduos. Então, gente, o que, para mim, é muito importante é a gente entender que, na sua realidade, a essência humana é o conjunto das relações sociais. Não é? Eu não consegui, por muitos anos, eu não conseguia entender por que Marx dizia isso. Por que o indivíduo é além do indivíduo, não é? Ele é uma forma social. O indivíduo é uma forma social. Assim como a mesa é uma forma da madeira, não é? A mesa é uma forma da madeira. O ser humano, a partir da árvore, ele consegue criar um designer, uma forma para ele poder almoçar, jantar, estudar, que é isso que a gente chama de mesa. Então, a mesa é uma forma social, né? Um programa de computador é uma forma social, é elaborado, né? O Word tem uma forma, o PDF tem uma forma, não é?
e assim sucessivamente. O ser humano, diz Marx, também é uma forma determinada pelo conjunto das relações sociais. Pô, isso é fantástico, não é? Isso é fantástico. Então, como eu consigo entender isso, né? Isso é uma das coisas mais importantes da leitura imanente, essa interpretação que eu faço dessa sexta tese de Marx. Acontece que, quando nós nascemos, né, como pessoa, porque quando nós nascemos, antes de nascer, o nosso pai e a nossa mãe já têm um nome que vão atribuir a nós, não somos nós que escolhemos os nossos nomes, né? Os nossos nomes são construídos a partir de uma relação social entre duas pessoas que negociam a atribuição do nome de um ser que nem nasceu, ainda está no útero. Então, nós já nascemos como um ser social, né? Com um nome. E esse nome, ele tem uma história. Ninguém dá o nome dos filhos de qualquer jeito. O nome dos filhos pode ser até atribuído por uma ironia, mas tem um sentido. Tem um sentido. E esse sentido é um sentido social, né? Então, eu acredito que as crianças que vão nascer daqui a 9 meses, né? A partir de hoje, ninguém vai colocar o nome de Bolsonaro. Ninguém é louco de colocar o nome de Bolsonaro. Ah, por que não vai colocar? Por causa do sentimento. Ah, mas aquelas pessoas que estavam lá na passeata, que estavam lá no ato do dia... não, aquelas pessoas, de repente, elas colocam o nome dos filhos de Bolsonaro. Agora, depois que os filhos crescerem e souber quem foi Bolsonaro, vai querer matar os pais. Bom, e se for fascista? Se for fascista, aí não vai querer matar o pai, vai ficar super orgulhoso. Mas, enfim, os nossos nomes são atributos sociais. São desejos. São desejos. Os pais que colocam o nome dos filhos de Isaías é porque quer que o filho seja santo. Os pais e as mães que coloquem o nome de Arthur é porque quer que o filho seja um rei, não é? Os pais que botam o nome, sobrenome de Giordano, é porque quer que o filho ou a filha seja contestador, seja livre, seja, não é? Então nós nascemos como uma pessoa. Uma pessoa, né? Uma pessoa já é projetada pelos pais como deve ser, por que vai ser. Então nós já nascemos como uma forma social. O nome é uma forma social, né? O nome já traz em si toda uma imagem que ele é portador. Então, se nós nascemos como filho, esse filho já é uma forma social. E ser filho tem uma série de atribuições. Respeitar os pais, respeitar os mais velhos, entendeu? Obedecer quando os pais mandarem, não é? Então, o filho já nasce dentro de uma hierarquia. Ele já sai no hospital, não é? Colhido por uma série de profissionais, por uma série de divisão do trabalho. Tem o médico, tem a enfermeira, já tem o hospital, onde o filho normalmente nasce, já é uma instituição social. Então, nós nascemos já com uma tendência de sermos institucionalizados. Os pais já têm uma expectativa sobre a nossa pessoa, sobre o que a gente vai ser, sobre o que a gente pode ser. É claro que isso varia dependendo das classes sociais. Mas os pais sempre têm os seus sonhos para os filhos. Então, nós nascemos como uma forma social, não é? Então, as pessoas, os indivíduos, na sua realidade, é o conjunto das relações sociais. É nesse sentido que eu entendo
que o indivíduo é o conjunto das relações sociais. Quando ele nasce, tem a mão do médico, a mão do enfermeiro, depois das pessoas que vão cuidar do bebê que fica lá no berçário, depois vem a mãe, o tio, a avó. O que é isso? Isso tudo é um conjunto de formas sociais projetado por determinadas relações sociais. Então, o hospital, né? O hospital vai ser o alicerce de um conjunto de relações sociais entre médicos, entre os profissionais da medicina, os enfermeiros, os farmacêuticos, né? Já tem no hospital, tem que ter alimentação, então o nutricionista também, existe nutricionista, existe administrador hospitalar. O que é administrador médico? São formas sociais, projetado pelas relações sociais hospitalares. Então, os hospitais, eles têm as relações sociais, e que essas relações sociais elas só funcionam porque as pessoas personificam determinadas formas sociais. Então, o hospital é um complexo social. É um complexo social que projeta formas sociais que são personificadas pelas pessoas e que e aí as pessoas personificando essas formas sociais criam uma dinâmica naquele ambiente. Assim acontece no hospital, assim acontece na escola, assim acontece na família. Então, em todos os lugares onde que nós nos situamos, nós somos determinados por essas relações sociais e por essas formas sociais. Então, é por isso que eu digo que o indivíduo não existe. Na realidade, o indivíduo não existe. O indivíduo é uma palavra abstrata, não existe na realidade concreta. Na realidade concreta, que existe, o que é que existe? É a personificação de formas sociais por pessoas, é isso que existe, não é? Fábio é pai, Renata é mãe, Arthur é filho, né? Elione é esposa, casou recentemente e tem um marido. O que é esposa, o que é marido? São formas sociais, projetado por relações sociais familiares. Então, nós personificamos isso e na medida que nós personificamos isso, com essa personificação, existe atribuições, existe moral, existe uma série de elementos que vão condicionar a nossa existência, como pai, como mãe, como professor, como aluno. Né? Então nós somos determinados por um conjunto de relações sociais. Deu para entender? Então, isso é muito importante para nós. Tese 7. Tem alguém? Se alguém não entendeu, aí levanta a mãozinha, que aí Bom, mas parece que ninguém está com dúvida, não. Vamos para a 7. Quem é a 7, Fábio? Quem lê a 7? Olha, agora, como entrou novas pessoas aqui no grupo, eu estou seguindo a lista da ordem alfabética aqui, como você tinha feito. Depois de você, lê depois de você. Aí é Geisa. Pronto, então Geisa. Estou por aqui. É a 7 agora, né? Feuerbach não vê, por isso que o próprio sentimento religioso é um produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence na realidade a uma determinada forma de sociedade. E aí, gente? Sandra, de acordo com o que eu tenho falado, Sandra, tu pode comentar essa tese 7? Então, na verdade... Quem quer comentar essa tese 7? Siga, me ouvem? Todo mundo está te ouvindo. Ah, tá. É porque eu tive problema de conexão, entrei e saí, foi uma loucura, essas dinâmicas. O que eu entendo, então, já peguei, vou falar só da 7ª tese e passo para você, porque não deu para acompanhar as demais. Então, Feuerbach, primeiro, ele faz uma análise antropológica, né, da religião, e chamando a atenção de que nós somos sujeitos sociais. Na condição de sujeitos sociais, o próprio sentimento religioso, a própria pertença nossa é produto da sociedade.
Então, nesse sentido, nessa visão antropológica da religião, de que o ser humano se projeta no religioso, no sentimento religioso, que, na verdade, Deus não é nada mais de que a transposição do humano, né, de todas as suas potencialidades. Então, se a gente, enquanto seres sociais, almejamos ser fiéis, a gente transfere para um Deus fora de nós mesmos, que é um Deus fiel. Se nós queremos um Deus de liberdade, a gente projeta um Deus, um Deus de liberdade. Então, nesse sentido, a gente transfere algo essencialmente humano para um ente fora de nós mesmos, que é Deus, que é denominado Deus. Então, o próprio sentimento religioso, ele ganha uma forma social que aparentemente seria abstrata, mas a gente projeta as nossas capacidades humanas para um ente fora de nós mesmos. Então, por isso, esse sentimento, ele que nós projetamos, revela essa visão de nós mesmos num ente fora de nós, que denominamos Deus. É isso. Pronto, muito bem. Eu só queria complementar essa reflexão da Sandra, né, para esse elemento do indivíduo abstrato, né? O próprio indivíduo abstrato, ele pertence, na realidade, a uma determinada forma de sociedade. Nem sempre foi possível a gente abstrair não só o indivíduo, né? Nem sempre foi possível abstrair e ter uma ideia, né, do gênero, da espécie. Isso só é possível quando nós convivemos com uma determinada população e quando nós desenvolvemos uma certa linguagem. Aí nós podemos, então, criar generalizações, né? Para que nós tenhamos consciência da possibilidade de generalizar, ou seja, de abstrair do concreto para representar numa ideia, não é? Aquilo que não existe na realidade. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma linguagem e eu tenho que ter uma população. Por exemplo, não é? Existe o trabalhador de banco, existe o trabalhador de escola, existe o trabalhador da terra, existe o trabalhador de serviços no supermercado, existe o contador, existe o economista, não é? Existe a empregada doméstica, existe o motorista de ônibus. Todas essas pessoas, eles são o quê? Trabalhadores. Trabalhadores é uma abstração. A trabalhadores não existe de fato, não é? Mas é uma abstração razoável. Por quê? Porque essa palavra trabalhador representa todos esses trabalhadores concretos. Então, é isso que Marx está dizendo. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que o fenômeno da abstração é possível porque nós vivemos historicamente numa determinada sociedade. Sem essa sociedade é que torna possível a abstração. O que ele está dizendo é que Feuerbach não percebia isso, não é? Feuerbach, apesar de ter sido um grande filósofo, né? Talvez entre os hegelianos críticos de esquerda, aquele que mais fez com que a perspectiva filosófica de Hegel avançasse, ainda assim, na crítica que Feuerbach fez a Hegel, ele não percebeu, né, que as nossas ideias, né, e a própria religião é uma produção social, né, é uma produção histórica, é uma produção do modo de vida. O modo como eu vivo, como eu existo no mundo, determina o meu pensamento, a minha percepção, inclusive a minha criação e a minha percepção. Então, o ser humano é um ser determinado, não é? 8ª tese, depois de Geisa. Depois de Geisa está aqui Guiomar.
Guiomar? Se não tem Guiomar, é Jailson Barbosa. Pronto, vai, Jailson. O oitavo, né? É, a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na praxe humana e no compreender desta praxe. Tá claro, não tá? Sim. A gente já conversou sobre essa ideia aí. Vamos para a nona. Aí vai Poliana Vitória. Se não é Poliana, é Rafael Moura. Depois Raíssa Daniele. O marxismo do que o materialismo contemplativo consegue, isso é, o materialismo que não compreende o mundo sensível como atividade prática. É a visão dos indivíduos isolados na sociedade civil. Então, essa tese número 11 aí é muito interessante, não é? 9. É muito interessante. Por quê? Por que é interessante? É interessante justamente isso, mas isso não acontece só no indivíduo, não. Né? Nós temos uma palavra, né? uma forma de conversar com as pessoas e dizer que as pessoas são infelizes porque vivem sozinha, melancólica, né? não se juntam. Então, as pessoas vivem isoladas. Então, Marx quer chamar a atenção, né, que nós só podemos nos individualizar ou nós só podemos nos isolar em sociedade. Né? Não existe a possibilidade, né, do indivíduo isolado. Essa ideia do indivíduo pensado pelo liberalismo, né, que o indivíduo escolhe, todo esse pensamento aí é um pensamento extremamente contraditório, porque ele parte do pressuposto de um ser que não existe. Esse indivíduo que escolhe, ele não existe. Então, é parte de uma categoria abstrata para construir análise teórica, não é, de realidade objetiva. Então, só o resultado disso é uma completa distorção da realidade social. Né? Então, é isso que Marx está chamando a nossa atenção. Repetindo, o que são as teses de Feuerbach? São alguns princípios basilares sobre o método de Marx. É como Marx, nas teses de Feuerbach, ele revela como é que ele percebe o mundo, como ele compreende o mundo, e, a partir dessa compreensão, como ele faz análise concreta e análise teórica, análise do Capital, análise da ideologia, análise do 18 Brumário, análise da Comuna de Paris, como ele escreve o Manifesto Comunista. Como é que Marx escreve? Ele escreve a partir dessa concepção que ele tá colocando aqui para nós. Né? Essa concepção ele começa a desenvolver na crítica da Sagrada Família e aí vai fazer uma crítica para o Tom, vai escrever uma crítica para o Tom, vai escrever uma crítica ao direito de Hegel e até chegar na ideologia alemã. Quando ele chega na ideologia alemã, ele consegue fazer uma síntese. Não é? E essa síntese está nessas 11 teses de Feuerbach. O que significa essas 11 teses? Significa os 11 princípios fundamentais da ontologia de Marx, onde ele define praxis, onde ele define o campo de percepção, como o ser humano percebe, o que é o mundo para ele, o que é o ser humano para ele, é onde que ele define os princípios básicos da filosofia, né, se vocês quiserem, né, do materialismo dialético.
Esses são os princípios da dialética. Esquece aquilo que Engels escreveu um dia sobre por que o macaco se diferencia do ser humano? É por causa das mãos do macaco. Aí ele vai escrever lá todo um livro sobre isso, que é a dialética da natureza, né? A qualidade, a quantidade, tese, síntese e antítese. Então, isso não existe na perspectiva filosófica de Marx. O que existe são essas 11 teses aí. Vê que é bem diferente. Eu não estou dizendo que não é porque que Engels escreveu a filosofia a dialética da natureza que a gente tem que jogar fora. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a perspectiva filosófica de dialética de Marx é bem diferente da perspectiva de Engels. O que nós compreendemos como os fundamentos dialéticos de Marx são essas 11 teses aí. Ó. Essas 11 teses são a síntese do pensamento de Marx. Tese 10. O próximo na tese 10 é... Está aqui para mim, Sandra. Bom, Silvia. Não, Silvia. é Sandra, porque, na verdade, Sandra fez um comentário, não foi? É Sandra, Isso. Desculpe, Fábio. Vou ler. A tese 10, Sim. Sandra, pode ler? Sim, o ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil. O ponto de vista do novo materialismo é a sociedade humana ou a humanidade socializada. Pronto, não é? Quando Marx fala que o ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil, não é? É a sociedade civil que Hegel define na filosofia do direito. Na filosofia do direito, Hegel vai diferenciar Estado, sociedade civil e indivíduo. Na verdade, ele vai pegar as principais categorias do direito civil, propriedade, né? Propriedade, sociedade civil, contrato, e vai fazer uma análise filosófica, né? Marx vai se diferenciar de Hegel e vai colocar como uma categoria fundamental a sociedade humana, não é? A humanidade socializada. Ou seja, na verdade, o que eu penso, Sandra, dessa tese 10, é que Marx, ele, ao contrário de ficar preso à filosofia, como é o caso de Feuerbach e de Hegel, na verdade, Marx vai fundar uma teoria social, né? Uma teoria social, uma teoria da sociedade. Vai ser o primeiro teórico, o primeiro teórico na sociedade moderna a criar uma teoria social. Então, a rigor, não é, Marx antecede a Durkheim, não é, e antecede a Comte e Spencer. Na verdade, Marx deveria ser o grande protagonista da sociologia. Só que Marx é marxista, né? Marx é um crítico da sociedade burguesa, né? E aí Marx, a burguesia, não vai dar o gostinho, né, de fazer a sociologia e todos os estudantes e professores, né, se debruçarem sobre a perspectiva da teoria social de Marx. Né? A teoria social de Marx é visto en passant de uma maneira muito rápida nos cursos de sociologia. Muito rapidamente. Os cursos de sociologia são basicamente dominados pela teoria de Durkheim e pela teoria de Weber. E os derivados e as atualizações desses clássicos da sociologia, né? Marx é tido como um clássico da sociologia, mas nem todos os estudantes e faculdades e universidades estudam Marx com profundidade. São muito poucos os sociólogos que concluem o curso de sociologia sabendo a teoria do valor-trabalho, por exemplo, né? Então é basicamente isso. Vamos para a 11ª tese.
Silvia. Opa, boa noite, pessoal. 11ª. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Pronto. Essa 11ª tese é uma tese fundamental, né? Essa 11ª tese, ela é fundamental porque ela se diferencia da perspectiva das teorias sociais de Weber, de Durkheim, de uma série de outros sociólogos. O que é essa tese número 11 aí? Essa tese número 11, ela diz para nós o seguinte, olha, qual é a razão do estudo? Qual é a razão da pesquisa? Qual a importância de nós conhecermos o mundo? Por que o estudo é tão importante na sociedade, num contexto mais atual? Por que alguns teóricos dizem que nós vivemos na sociedade do conhecimento? Qual a importância do saber? Não é? A importância do saber é porque ele permite nós fazermos uma intervenção qualificada na realidade social, transformar a realidade social. Ou seja, o conhecimento é importante porque nós temos que transformar a natureza para nós existirmos. E o conhecimento permite que nós erremos e cometemos os menores danos à natureza. Ou seja, nós temos que aprender, nós temos que estudar para nós cometermos o menor número de equívocos e de erro possível. Não é? Então, os filósofos, para Marx, a filosofia não é só contemplação. Ou seja, a filosofia não é só discurso. Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma monografia de graduação ou um artigo que nós escrevemos para publicar numa revista ou num livro, não é só meramente uma literatura, é alguma coisa que exerce uma intervenção na realidade social, modifica a realidade social. E, claro, modifica nós mesmos. Né? Nós, quando escrevemos, nós somos modificados na medida que nós escrevemos. Né? Quando nós escrevemos, nós imaginamos, nós nos emocionamos, nós temos que organizar logicamente os conhecimentos que nós adquirimos para fazer uma exposição com introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? E na medida que nós nos exercitamos na escrita, nós podemos desenvolver ou aprofundar determinados gêneros literários. Por exemplo, nós podemos desenvolver a tragédia, nós podemos ser românticos, nós podemos ser dramáticos. Né? Isso tudo são recursos da literatura que provoca emoções nas pessoas. Então, escrever é, sobretudo, trabalhar, compartilhar, fazer com que as pessoas despertem determinados sentimentos. É só a literatura que faz isso? Não. O teatro faz isso, o cinema faz isso. Né? O mundo das artes fazem isso, das cores, das letras, das músicas. A arte provoca sentimentos e sensações. Então, a filosofia da música, a filosofia da pintura, a filosofia da literatura, a filosofia da educação. Por que a gente estuda essas filosofias? Nós estudamos essas filosofias para nós adquirirmos a consciência, não é, de que os conhecimentos contribuem para que nós transformemos a nossa vida e também nós transformemos o mundo. Então, conhecimento não é só para adquirir diploma, não é? Ingressar na universidade, ingressar numa escola, não é só para adquirir certificado e diploma, é para nós podermos nos refazer, para nós podermos nos fazer. Nós nos fazemos pela linguagem, não é? Nós nos fazemos pela linguagem.
Isso significa muito, isso é muito importante, quer dizer, se nós pensarmos, então, na teoria da alfabetização, na teoria da formação, né? Se nós pensarmos nessas teorias, na importância delas para nossas existências, essa 11ª tese de Marx é fundamental. Né? O conhecimento é importante porque o conhecimento transforma o mundo, transforma a natureza, e como o ser humano é a natureza, o conhecimento transforma concomitante o ser humano. Então, o ser humano produz o conhecimento e o conhecimento produz o ser humano. Nós nos afeiçoamos com os nossos saberes, com as nossas linguagens, e as linguagens nos transformam. Não é? Então, essas eram as teses que eu penso que nós não deveríamos entrar no estudo e virtude sem antes fazer a leitura dessas 11 teses. Além dessas 11 teses discutir a importância do educador na sociedade, o educador tem que ser educado, além de fazer uma referência à sensibilidade da natureza e à sensibilidade humana, além dele mostrar que, além da matéria, além de nós percebermos a matéria, nós percebermos que a compreensão da matéria é uma produção social, que o indivíduo é uma produção social, que a abstração é uma produção social, não é? Marx conclui, não é, de uma maneira, me parece, brilhante, chamando a atenção que a importância de tudo que ele falou antes sobre a questão do conhecimento, da praxis, da sensibilidade, da sociedade, da produção social, da religião, da materialidade, do idealismo, todas as categorias que ele nos remeteu anteriormente são fundamentais. Por quê? São fundamentais porque tudo isso nos ajuda a transformar o mundo e nos ajuda a nós nos transformarmos também, a gente ter a consciência, porque, veja, eu acho isso fantástico, né? Uma coisa é você ser transformado, outra coisa é você ter a consciência que a vida transforma você. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que nós podemos nos transformar nas pessoas que nós queremos ser. Não é possível que vocês não desejem, não almejem alguma coisa que vocês queiram ser. Então, vocês podem ser isso que vocês almejam ser. Vocês podem trabalhar para vocês conquistarem isso. Né? Então, essa ideia me parece que cria uma noção de liberdade que muitas vezes muitas pessoas morrem sem ter essa dimensão da possibilidade e da potência que elas são portadoras e que elas são capazes de conquistar, não é? São capazes de conquistar, quer dizer, nós podemos fazer a nossa humanidade, nós podemos fazer a pessoa que nós queremos ser, né? Bom, e aí eu entro, então, no livro do Estudo e Virtude, não é? O Estudo e Virtude, não é? Ele vai, de uma certa maneira, não é? Trazer à tona tudo isso que a gente discutiu até agora nos 2 primeiros ensaios, né? Tudo que nós discutimos até agora, né, vai aparecer no livro Estudo e Virtude. E aí, o livro Estudo e Virtude, nós podemos sintetizar nessa figura, né, do homem vitruriano, eu nunca falo certo, mas vitruriano, vamos dizer assim. Então, o que é o homem vitruriano? É uma imagem perfeita de Da Vinci sobre o ser humano, ou seja, um ser humano geometricamente elaborado, né? Perfeito,
né, dentro de todas as figuras geométricas possíveis que nós podemos imaginar. Então, Da Vinci projetou um homem dentro de todas essas figuras, e aí essa figura perfeita é essa que vocês estão assistindo aí. Essa figura, então, nós escolhemos para exteriorizar, sintetizar a leitura imanente. Então, a leitura imanente, ela tem como uma estratégia fundamental a formação de si. Ou seja, não é? A leitura imanente, o método da leitura imanente, tem como objetivo a formação de si. Isso não é? Essa formação, ela se contrapõe à formação profissional, à formação bancária, né? Ou seja, a formação de si, ela abre mão da dualidade pedagógica tradicional que projeta duas formas sociais, a forma professor e a forma aluno. A formação de si diz o seguinte: as pessoas são responsáveis pela sua própria formação. Não é necessário, não é, que nós sejamos formados por um terceiro, ou seja, por um professor. Não é? Ciro, mas como é que é possível uma criança de 6 anos de idade elas se formarem a si mesmas se elas não sabem ler e escrever? Ela não tem o domínio mínimo da leitura. Pronto. Isso que eu estou dizendo para vocês é no sentido da educação fundamental para a educação universitária, né? Então, se na educação infantil nós precisamos muito dos professores, na medida em que nós vamos saindo da menoridade e conquistando a maioridade, nós vamos precisando cada vez menos dos professores, né? Veja, se nós precisamos cada vez menos dos professores, então tem alguma outra coisa que tem que ser colocado no lugar. O que é colocado no lugar do professor? O estudioso. Então, se nós, nos primeiros momentos da etapa do ensino fundamental, nós precisamos muito dos professores, né? Dos professores no sentido tradicional, de alguém que ensine para nós as primeiras letras, não é? Que ensine para nós como nós escrevermos. Na medida que nós aprendemos a ler e escrever, nós precisamos cada vez menos desse professor e nós precisamos cada vez mais do estudioso. Nós precisamos de alguém que estude conosco, não é? Que não nos ensine, que não nos explique, mas que estude conosco, né? Que questione conosco, que problematize conosco e que, a partir dessa vivência, não é? Nós vamos aprendendo, não é? A estudar concomitantemente com esse estudioso. E, na medida que a gente aprende a estudar, nós nos transformamos num pesquisador, num estudioso, e passamos a nos constituir como sujeito de si, ou seja, como governo de si, né? Nós podemos escolher, nós passamos a ter a capacidade de escolher os livros que nós queremos ler, né? Os autores que nós queremos estudar e assim sucessivamente. Ou seja, nós conquistamos a possibilidade de construir o nosso próprio currículo, não é? É claro que a formação de si, então, entra em contradição, entra em conflito com a formação escolar, né? Com a formação escolar. A formação escolar não tem nenhum objetivo e nenhum compromisso com a formação de si. A formação escolar tem um compromisso com a reprodução dos conhecimentos da sociedade burguesa, de despertar determinadas mentalidades e sentimentos que vão adaptar
as pessoas, as crianças, a viverem nessa sociedade. E, para isso, as pessoas têm que ser convertidas em duas coisas, cidadão e profissional. As pessoas têm que ser cidadão para votar nos políticos e as pessoas têm que ser profissional para ser assalariado. Esses são os dois fundamentos básicos da escola que nós conhecemos, né? A formação logo, a formação de si, penso eu, nunca vai ser adotada no currículo. Por quê? Porque a formação de si, ela tem compromisso com a libertação. Então, ela tem vários fundamentos, não é? E vários princípios. A formação de si, ela é baseada no princípio do cuidado de si e no modo de vida. Ou seja, a formação é um modo de vida, né? Estudar é um modo de vida, é uma filosofia de vida. Né? Estudar não tem nada a ver com prova e não tem nada a ver com concurso público. Estudar tem a ver com a forma de fazer da vida uma obra de arte. Estudar é uma técnica de si. A formação é uma técnica de si. Mas a formação é uma categoria abstrata. O estudo é uma categoria abstrata. Em que a formação se concretiza? A formação se concretiza, o estudo se concretiza na escrita e na leitura. Quando nós lemos e quando nós escrevemos, nós estamos nos formando intelectualmente, ou seja, nós estamos aprofundando e nós estamos fazendo avançar o domínio pela linguagem. Então, a formação... E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cuidando de nós enquanto seres pensantes, né? Enquanto seres reflexivos, enquanto seres que não só vivem para fazer determinadas atividades para satisfazer necessidades humanas, mas também nós estamos vivendo para despertar uma dimensão cultural, né? Já que a cultura é tudo linguagem. Então, esses dois princípios. Bom, mas a base dessa formação, da formação de si, né, o que, quando nós nos formamos de acordo com a teoria que a gente desenvolveu da formação de si, a formação de si, ela se objetiva, ela se exterioriza na virtude, não é? E no estudo. E está referenciada na estética da existência e na ética das virtudes, que são essas duas palavrinhas aí do canto, não é? O estudo, por sua vez, né? O estudo e a virtude, o estudo que tem compromisso em nos transformar em pessoas virtuosas, não é? Ela trabalha simultaneamente duas dimensões do ser humano, a interioridade e a exterioridade. Então, o estudo, né, para realizar, a gente tem que usar caneta, lápis, livros, são coisas externas ao ser humano, né? Na medida que eu leio, a minha leitura já é um diálogo com o escritor, né? Na medida que eu escrevo alguma coisa, que eu comento alguma coisa do que eu estou lendo, eu já estou dialogando com o escritor. Esse diálogo, né, me permite criar também uma memória. Então, a formação de si, ela trabalha essas duas dimensões do ser humano de uma maneira simultânea, trabalha a exterioridade e a interioridade. E aí, só para terminar e concluir, não é? A formação de si, não é? Ela se materializa no método da leitura imanente. E esse método é um método de estudo, e ele é constituído de 4 momentos, não é? Momentos que se realizam simultaneamente. Vocês vão ver. Um momento que é o diálogo crítico. Nós fazemos diálogo crítico para montar os mapas das unidades significativas, identificar conceito, ideias e categorias, e também, não é, um mapa epistemológico, que não é, a hipótese, o objetivo que está lá no artigo. Trabalhando dessa maneira, provoca sentimento em nós. Esses sentimentos a gente registra no diário etnográfico. E, no final, a gente faz uma interpretação compreensiva. Bom,
se o diálogo crítico, o mapa das unidades significativas e epistemológicas, são atividades externas ao ser humano, essas atividades desenvolvem a memória que é interna ao ser humano. Se o diário etnográfico é um registro que eu faço, não é, sobre os efeitos que o diálogo crítico e o mapa das unidades provocam no meu corpo, esse diário etnográfico manifesta os nossos sentimentos, as nossas imaginações, emoções, intuições, a escrita desses nossos sentidos, que é a interioridade humana. E se a interpretação compreensiva é um texto de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela desenvolve a autoria, a autonomia e a reflexidade, que são as dimensões internas do ser humano. Então, a formação de si, ela constitui, não é, um boxe de 2 livros. No primeiro livro, a gente discute a questão do trabalho pedagógico, da atividade humana intelectual, do trabalho intelectual, e no segundo livro, então, a gente desenvolve uma teoria, não é, do método da leitura imanente. Hoje eu queria só fazer uma introdução. Aí, semana que vem, a gente entra e nós vamos discutir os 2 primeiros ensaios do livro Estudo e Virtude, que o Fábio já enviou para vocês essa semana. Então, a partir da semana que vem, na semana que vem, a gente discute o primeiro ensaio e o segundo ensaio. Queria pedir a vocês, para vocês encontrarem um tempo para vocês estudarem, e cada um de vocês trazerem pelo menos uma questão. E aí, no próximo encontro, nós vamos começar a responder as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem do texto. A gente começa com vocês falando, nós vamos começar com a avaliação de vocês do livro e com alguma pergunta, alguma dúvida, tá certo? Certíssimo. Então, tudo bem. Muito obrigado por vocês estarem até uma hora dessa, não é? Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, né? Hoje o encontro foi muito pesado, porque a gente teve que se fixar na leitura dos textos, mas tem momentos que a gente tem que fazer a leitura mesmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui até essa hora e até a próxima quarta-feira. Obrigada, Ciro. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Tiagão.